Ok, então vamos lá para mais uma correção aqui. Dessa vez é a avaliação de aprendizagem em processo, que ela é aplicada aos alunos do Governo do Estado de São Paulo, todo final de bimestre. Vamos falar aqui então da prova de matemática do 8º ano do ensino fundamental e agora do 3º bimestre, ok? São 15 questões, né? Então, vou começar aqui. A nossa primeira questão vai ser: na roda de conversa de uma escola, a quantidade de alunos é 6 vezes maior que a quantidade de professores. Considerando a letra A para o número de alunos e P para o número de professores, a expressão que traduz algebricamente a situação representada na imagem dessa roda de conversa é: então, A igual a 6P, alunos igual a 6 professores, 6 professores é igual a aluno, aluno mais professores é igual a 6, professores é igual a aluno menos 6. Vamos ver aqui, a gente tem A sendo alunos e P sendo professores. Ele fala para a gente que a quantidade de alunos é, esse a gente lê como igual, né? Então vai ser A igual a 6 vezes P. Então A igual a 6 vezes P. Onde que a gente tem? Alternativa A. Então, questão 1 respondida. Questão 2. Considere a expressão 4,5x mais 8. A escrita que representa corretamente a sentença matemática apresentada no quadro é 4/5 de x mais 8, não porque 4/5 se refere a uma fração, tá? 45x mais 8, não, porque ali é 4,5, não é 45. A gente tem que lembrar de um conceito, né? Quando a gente escreve número com vírgula, no caso números decimais, a gente sempre tem a seguinte situação: inteiro, correto? Vírgula, aqui é a parte decimal, tá? Então, eu posso ter milésimos, centésimo, décimos, milésimos de, e vai embora. Então, no caso aqui, a gente tem esse, 4 inteiros e 5 décimos de x mais 8. Próximo. Um arquiteto define na planta baixa de uma casa a posição do ralo na cozinha, tomando como referência a origem dos eixos cartesianos. Inicialmente, localizou o ralo a 3,2 metros na direção horizontal e a 1,70 metros na direção vertical. Bom, então ele está trabalhando com a direção horizontal e vertical. A gente já sabe, então, que a gente tem a seguinte situação, né? Então, nós temos aqui a horizontal, ok? E temos aqui a vertical, tá? Qual a informação que ele dá? Na horizontal, ele está em 3,2 metros. E na vertical, ele está a 1,7 metros. Aqui é a origem, correto? Então, porém, ele notou que não era a melhor posição para o ralo e modificou a medida na direção vertical de 1 metro. Então, ele baixou aqui, 1 metro. Quando ele baixou 1 metro, o que aconteceu? Ele veio para cá em 0,7. Então, ele tirou 1 de 1,7. Pronto. Então, a nova medida passou a ser para a gente 0,7 na vertical, 3,2 na horizontal. A única que tem essa medida para a gente aqui é a questão D. Vamos lá para o próximo, 4. Bom, a representação do quadrado ABCD no plano cartesiano tem coordenadas de
A, B, C, D, ali a gente está marcando, né? Então, o quadro EFGH é uma transformação do quadrado ABCD. Então, ele está falando que esse aqui, ó, é uma transformação desse aqui, ok? Vamos ver o que aconteceu aqui na questão, tá? Se a gente pegar aqui o ponto A vai ser representado pelo E. Então, ele sobe quanto? Vamos ver aqui, ó. 1, 2. Então, ele sobe. Aqui seria o nosso E, tá? Vou colocar um E diferente. E', ok? Então, ele sobe 2. Esse ponto E' aqui, para ser marcado aonde que o E está, ele vai se deslocar, né, no sentido da abscissa, lá na direção da abscissa, aqui, ó. Ele vai se deslocar 1, 2, 3, 4. Então, ele vai vir para cá, né, se deslocando, correto? 4 quadradinhos. Então, o que a gente tem aqui como informação? Para a abscissa, ele desloca 4. Para a ordenada, ele se desloca 2. Tá? Então, ele sobe, né, mais, correto? E ele anda mais, ó, para cá, tá? Então, ele vai no sentido da abscissa, somando 4 na abscissa e 2 subindo na ordenada. Tá bom? Então, alternativa A. 5. Em uma prova com 45 questões, para cada resposta correta, o aluno ganha 3 pontos. E para cada incorreta, ele perde 0,75 pontos. O sistema de equações que relaciona o número de acertos, x, e o número de erros, y, com o total de pontos obtidos, é. Então, vamos aqui, vamos analisar, né? Então, ele, na realidade, está dizendo o seguinte, que x é acertos e y são os erros, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele ganha 3 pontos, então, se ele acerta, 3x. E ele perde 0,75 pontos. No erro, 0,75y. Com isso, né, o que vai acontecer? Ele vai fazer, teria, né, que fazer um total de 45 pontos. Tá? Não, desculpa. Uma quantidade de pontos. Aí, no caso, não está dizendo. Está dizendo aqui são 45 questões. Ou seja, se eu pego as questões e somo, eu vou ter um total de 45. Tá? É isso que ele está dizendo para a gente. Se a gente observar nessa montagem que a gente fez, ó, qual que se enquadra melhor aqui para a gente? Vamos lá. É a alternativa B, né? Aqui, ó. Alternativa B. Correto? Vamos lá. Próxima. André e Júlia foram a uma lanchonete. André comeu 2 hambúrgueres, tomou um refrigerante e gastou R$ 17,60. Júlia comeu um hambúrguer e também tomou um refrigerante, gastando R$ 11,60. Para saber o preço do hambúrguer e do refrigerante nessa lanchonete, pode-se utilizar um sistema de equação. O sistema que resolve algebricamente o problema é. Então, a gente também pode fazer aqui, né, a montagem. Então, vamos lá. Hambúrguer, ok? E refrigerante. Tá? Então, se a gente chamar o hambúrguer de x e o refrigerante de y, então nós vamos ter a seguinte equação. Para André, 2x mais, ok? Tomou um refrigerante, 1y, e gastou R$ 17,60. Agora, para a Júlia, ela comeu um hambúrguer, então 1x,
mais, e tomou um refrigerante, 1Y, e gastou 11,60. Nessas condições, vamos ver qual que é igual para a gente aqui, tá? Então, se a gente observar, é o A.